Danilo Campetti nasceu em Votuporanga, no estado de São Paulo, em 19 de outubro de 1977. Ingressou na Polícia Civil aos 20 anos, depois foi aprovado para a Polícia Federal, onde fez carreira como agente e professor. É formado em Direito e pós-graduado em Direito Público, com ênfase em Direito Penal. Como agente federal, participou de diversas operações de destaque para o país, como segurança nas Olimpíadas, visita do Papa Francisco em diversas fases da Lava Jato e na segurança do presidente Jair Bolsonaro, da candidatura até a posse. Também é especialista em operações de resgate de reféns, armas e táticas especiais pela SWAT Miami dos Estados Unidos. Atuou ainda no Ministério da Agricultura e no Ministério da Infraestrutura como assessor especial. Tomou posse na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em junho de 2024 pelo Republicanos, assumindo a vaga do colega de legenda licenciado Rui Alves, que passou a ocupar o cargo de secretário municipal de turismo de São Paulo. Nesta 20ª legislatura, é coordenador da Frente Parlamentar em defesa da União Brasil e Israel e suas soberanias. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado com informação de qualidade e de interesse de toda a população. O Conexão Paulista recebe hoje o deputado Danilo Campetti, do Republicanos, coordenador da Frente Parlamentar em defesa da União Brasil e Israel aqui da Lesp. Deputado, como é bom tê-lo em nossa programação, em especial aqui no Conexão Paulista. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço, Arthur, cumprimento a Ilka, cumprimento a Eleni, cumprimento a todos que nos acompanham aqui na Rede Alesp e obrigado pela oportunidade. No programa de hoje, então, me acompanham as jornalistas Eleni Trindade. Seja muito bem-vinda, Eleni. Muito obrigada. E também a nossa colega da TV Alesp, Ilka Teixeira. Obrigado, Ilka. Eu que agradeço pelo convite. Deputado, além da atuação do senhor como parlamentar, obviamente, a gente percebe que o senhor utiliza também as redes sociais para se comunicar, então, com a população, com o eleitorado. São ações do mandato do senhor, né? A gente vai acompanhar algum trecho agora, publicado nas redes sociais, sobre um encontro aqui na Lesp com autoridades de Israel, onde o senhor, inclusive, apresentou a sua frente parlamentar. Vamos acompanhar, por favor. Apresentamos ao embaixador e ao cônsul o ato que instituiu a Frente Parlamentar em defesa da União Brasil-Israel e suas soberanias. E neste ato também, senhor presidente, eu entreguei um projeto de lei de minha autoria, que é o 787/2024, que institui o Dia Estadual em memória às vítimas do ataque terrorista promovido pelo Hamas. Muito bem, deputado, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse encontro, por favor, fomentando de fato as relações internacionais, Brasil e Israel, principalmente aqui no Parlamento Paulista, o maior da América Latina, estadual da América Latina, por favor. Isso, Arthur, foi uma oportunidade de nós estreitarmos os laços com essa nação tão importante, que é Israel, e também trazer uma representatividade à Lesp, ao maior parlamento da América Latina, para que nós possamos também trazer esse assunto em debate, né? Observe, nós temos Israel foi a única nação onde se criou o termo genocídio. Ela foi vítima, foram 6 milhões de israelenses mortos durante a Segunda Guerra. Para vocês terem uma ideia, né, nós tínhamos 18 milhões da nação israelense e foram drasticamente, terrivelmente eliminados 6 milhões, e até hoje a nação israelense não conseguiu recuperar esse número de cidadãos. Hoje são 15 milhões em todo o mundo, né? Eu não sou judeu, mas eu admiro muito o povo de Israel, e nós tivemos também um evento muito drástico, que foi o 7 de outubro de 2023. Então foram mortas mais de 1.200 pessoas em Israel, mais de 200 reféns
foram capturados, foram mantidos reféns por organizações terroristas, e hoje ainda nós temos 100 reféns que estão nos subterrâneos lá da faixa de Gaza. Só para a gente fazer uma comparação, né? Nós temos hoje uma média de 40 mil assassinatos por ano no Brasil. Chegou a 65 mil já. Se nós compararmos, né, toda a população brasileira com toda a nação de Israel e fizermos uma similaridade ali, é como os 1.200 mortos, é como se tivessem matado 25 mil brasileiros em comparação com a nossa população. Agora você imagine, no único dia seriam mortos 25 mil brasileiros, comparando a quantidade da população. Então, obviamente que foi um acontecimento catastrófico, perpetrado por uma organização terrorista, e nós temos que repudiar. E a propositura do projeto de lei é realmente para se criar esse dia no Estado de São Paulo, no calendário estadual, para que a gente lembre e homenageie essas vítimas. E o projeto, ele até tem no seu descritivo, né, ele cita a vítima mais nova, né, o refém mais novo que esteve em cárcere lá pelo Hamas, e ficou alguns dias. Infelizmente, esse refém também veio a óbito. E então o propósito é esse, para que nós não nos esqueçamos daqueles acontecimentos terríveis da nossa história. Para quê? Para que eles não sejam repetidos, para que parte da população, que hoje falta chegar a esse esclarecimento, entenda que ali o que ocorreu foi uma tragédia. Não foi uma luta por um espaço, não foi uma luta, muitos dizem, mas é o povo palestino que está brigando também pelo seu espaço. Não, Israel não é contra o povo palestino. Inclusive, muitos palestinos vivem no Estado de Israel. O que Israel está combatendo são as organizações terroristas e seus proxies. Todos aqueles que são financiados para praticar atos terroristas. Isso é uma preocupação que também nos traz a uma reflexão, porque as organizações terroristas que têm como base o fanatismo religioso, eles são contra toda a nossa civilização do Ocidente. Então o ataque não é só simplesmente a Israel, que é a única democracia do Oriente Médio ali, né? O ataque, ele se estende a toda a civilização ocidental, e é por isso que acaba, ao meu ver, nos atingindo também, enquanto humanidade, e é uma preocupação que deve ser mundial. Ilka Teixeira. Deputado, neste vídeo de apresentação que o Arthur fez do senhor, mostra a sua vasta experiência na segurança pública, e não só de uma maneira teórica, mas de uma maneira prática. Vou pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente, então, de que maneira o senhor está conseguindo colocar essa experiência no seu mandato em favor da população do Estado. Então, Ilka, eu sempre tive esse propósito, né? Eu atuei muito na segurança pública, é minha profissão. Mas a partir do momento que a gente começa a se inserir na política, você abre um campo enorme para poder atuar não só na defesa e na promoção de políticas públicas voltadas especificamente na segurança pública, que na nossa concepção lida com os efeitos de um problema maior, mas eu, como parlamentar, eu posso também atuar nas causas. Estende a minha atuação, que seria só, teoricamente, na área fim da segurança, como policial, mas como parlamentar, eu consigo atuar naquelas questões que geram a insegurança pública, né? Então, aqui na LESP, óbvio, eu tenho atuado muito, eu tenho proposições voltadas à defesa da população dentro daquilo que nós entendemos que é o adequado a ser feito, que é combater o crime. E o combate ao crime, ele é feito com prisões, com leis e principalmente com o cumprimento dessas leis. Fazer com que dentro das nossas competências aqui no Estado de São Paulo, a gente entregue recursos às instituições policiais para que as instituições policiais possam atuar com tranquilidade,
atuar na sua finalidade mesmo, combatendo o crime. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que o policial tenha um acompanhamento psicológico, eu preciso que o policial esteja em condições de assumir o seu plantão e atuar com uma saúde mental equilibrada. Eu preciso dar recursos aos policiais, e aí não só recursos financeiros, mas eu preciso trazer o respaldo da administração mediante diretrizes que proporcionem ao policial o seguinte sentimento: olha, eu vou para o meu trabalho, eu vou defender a sociedade, eu vou me engajar, eu vou atuar diretamente na segurança pública combatendo o crime, eu vou ter um suporte do Estado para poder me amparar caso eu tenha algum problema ali, que são problemas naturais da segurança. Não falo de fatos isolados onde há o excesso. Não estou falando desses fatos, porque esses fatos onde há excesso, onde há má conduta, nós temos realmente que punir a PM, a Polícia Civil, a Polícia Penal, o faz aqui em São Paulo muito bem. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente trazer alguns dados aqui à baila, né, à luz. A 190, hoje, ele recebe uma média anual de 35 milhões de chamados. São ligações até pelo 90, na Polícia Militar. Desses 35 milhões de chamados, 18 milhões geram despachos, ou seja, a viatura vai atender no local da ocorrência. Nesse contexto, são 50 mil atendimentos dia. 50 mil atendimentos dia. Estatisticamente, a PM de São Paulo demitiu 81 policiais no ano passado e reformou 8 policiais, né? Manda para aposentadoria através da reforma, né? Reforma o policial. Então você tem um índice baixíssimo de má conduta. Isso causaria inveja de qualquer empresa do mundo inteiro. Você tem lá 0,1% de desvios. Então, eu não posso considerar que a instituição erre em algum aspecto. Como a Ilka falou, eu já tenho uma vivência na polícia, sou policial já há mais de 24 anos, então, e sou professor da Academia Nacional de Polícia. Então, já formei, já treinei muitos policiais no âmbito da Polícia Federal. Eu vejo que o treinamento, a capacitação dos policiais militares aqui, dos policiais civis em São Paulo, e agora da Polícia Penal, é de extrema relevância, mas é de extrema capacitação. A capacitação deles é algo assim, que é comparado com as melhores polícias do mundo. Eu vejo que o grau de excelência na capacitação que é enorme. E eu faço essa análise por saber, por estar na atividade fim, treinando também policiais. Então, você atribuir, às vezes, uma má conduta de um policial, você querer generalizar isso para toda a instituição, eu acho extremamente exagerado e não seria uma prática salutar, né? Porque você tem hoje 80 mil policiais militares, você tem 80 mil homens e mulheres, chefes de família, que saem das suas casas todos os dias para poder defender a sociedade, defender aqueles que você não conhece. E óbvio, é uma profissão vocacionada que ele escolheu para si. Então, eu tenho que aqui dentro da LESP, nós temos que proporcionar proposições legislativas para que esses policiais tenham um amparo do Estado para poder se dedicar. Na realidade, se dedica e arrisca a sua própria vida. Nenhum policial sai para um plantão, nenhum policial sai para a rua dizendo, olha, hoje eu vou matar tantas pessoas. Não, ele vai trabalhar. Ele vai lá defender a sociedade. Muitos falam sobre o emprego de armas, sobre o uso de armas. Tem até os absurdos de dizerem agora, a polícia tem que ter armas não letais, atuar com armas não letais. O bandido, o criminoso, ele não está preocupado com isso não. A arma dele é letal e ele não tem treinamento e ele dispara, ele atira sem nenhuma responsabilidade. Nós, policiais, não. Nós temos responsabilidade sobre os nossos atos.
imaginem, e as estatísticas não trazem, mas imagine o tanto de crimes que são evitados, o tanto de situações que poderiam escalar para um fim desejado, para uma morte, uma lesão grave, são evitados pela ação dos policiais. Seja na repressão, ali no momento exato em que iria ocorrer, seja na dissuasão, simples fato de uma viatura policial passar e de repente ali tinha alguém preparado para cometer um crime e foi dissuadido disso, foi inibida a sua ação. Então, todas essas situações precisam ser trazidas à tona. E a nossa função aqui é também ser a voz dos policiais na Assembleia Legislativa. Né? Por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, sim, pode se associar, pode ter sindicatos, mas a Polícia Militar não pode se sindicalizar, não pode se manifestar nas redes sociais. Então, nós temos que trazer essa versão também do policial, das instituições policiais, para a gente poder defender institucionalmente esses que são verdadeiros heróis e que nos protegem todos os dias. Irene. Deputado, o senhor tem larga experiência na segurança pública, tem foco nisso aqui na Lesp, representando os policiais, porém o senhor também dá atenção a um grupo importante da nossa sociedade, né? O senhor tem projetos de lei que são focados nas mulheres, por exemplo, o Banco de Currículos para Mulheres em Vulnerabilidade e também um específico para a mulher que está tentando se formar, fazer um exame, que ela tenha direito a amamentar seu filho durante longas provas de exames, vestibulares, etc. E aí a minha pergunta é a seguinte: ao proporcionar condições para que elas possam exercer sua cidadania e independência, toda a sociedade é beneficiada? Por que o senhor dá atenção a esse grupo e como o senhor vê a questão? Olha, a gente entende que nós precisamos dar autonomia para as pessoas. Né? Toda política pública de assistencialismo, de assistência social, é preciso ter porta de entrada e porta de saída. Então, nós propusemos o projeto 526, que cuida do banco de currículos para mulheres em condição de vulnerabilidade, que é uma política de empregabilidade. Esse projeto foi aprovado, na verdade, meu primeiro projeto aprovado aqui na Lesp. Então, a gente entende que esse grupo, essas mulheres que estão em condição de vulnerabilidade, elas têm uma dificuldade natural em se reinserir no mercado de trabalho. Então, nós elencamos ali, Eleni, algumas categorias. É um rol que não é exaustivo, é um rol meramente exemplificativo, que pode ser, né, estendido. Então, nós temos ali as mulheres, as mães atípicas, as mulheres que estão desempregadas há muito tempo, as vítimas de violência doméstica e familiar. Nós temos também aquelas que estão encontrando alguma dificuldade em encontrar um emprego. Então, nós elencamos ali essas mulheres, estabelecemos uma política pública que é concretizada num banco de currículos que pode trazer empresas parceiras para que essas mulheres tenham uma facilidade de serem reinseridas. Junto a isso, a possibilidade de cursos de capacitação. E aí nós temos, né, e foi boa a sua pergunta, excelente a sua pergunta, porque nós fizemos gestões também junto às secretarias, até para perguntar aos secretários que são atinentes ao tema, né, para ver se o projeto estava de acordo, se era aquilo lá mesmo. E nós tivemos uma resposta muito positiva. Fizemos gestões com a secretária da Mulher, Valéria Bolsonaro, fizemos gestões com o secretário Jorge Lima, que é do Desenvolvimento Econômico, com a secretária Andressa do Desenvolvimento Social, com a primeira-dama Cristiane Freitas. Então, assim, o projeto ele está no mesmo sentido da política pública estadual, principalmente no plano que virá em maior escala de combate à pobreza. O projeto ele contempla também que sejam inseridas essas mulheres. Então, imagine, observem por exemplo, onde há uma família monoparental, tem uma mulher e um único filho. Como que essa mulher vai conseguir se reinserir no mercado de trabalho? Uma mulher que foi vítima de violência doméstica,
Então a gente precisa ter esse olhar para essas mulheres e o governo do estado de São Paulo ele já promove cursos de capacitação, já promove especialização, então a gente vai trabalhar de acordo com aquilo que eu falei no começo da minha resposta agora. Com a porta de entrada, porque a gente precisa trazer o assistencialismo, né, para que essas mulheres tenham condições, tenham autonomia, e depois a porta de saída, que na nossa concepção é o emprego. Deputado, eu vou tomar gancho também na pergunta da Eleni, fazendo também uma ponte com a Ilka Teixeira, para voltar exatamente no início do nosso bate-papo aqui, falando sobre as relações internacionais, mas abrangendo então os demais países que compõem o nosso planeta. E aí o senhor usou aqui algumas palavras que me chamaram a atenção, que é a questão da segurança, falando com Ilka Teixeira, e a autonomia que o senhor usou agora com a Eleni. Alguns teóricos das relações internacionais dizem que o planeta vive uma terceira crise. Lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, quando se deu o boom dos estudos das relações internacionais, com a questão da segurança, depois vem a própria crise da autonomia que muitos países viveram, né, e ainda vivem, e também tem a questão das mudanças climáticas. Se a gente pensar, colocar esses três assuntos, essas três crises num pacote, e aí mencionando aquilo que o senhor traz como segurança, o senhor como um profissional na área, trazendo essa autonomia, puxando essa autonomia também, e é claro, mesclando as mudanças climáticas, crises que temos vivido agora, como que o senhor entende o papel do Estado de São Paulo, e o senhor como deputado estadual, obviamente, na questão da soberania do nosso país, buscando uma soberania para o Brasil, para que de fato o Brasil entrasse nesse rol, né? Já é majestoso, mas como a gente avançar muito mais nessa questão soberana do nosso Estado? Sim, Arthur, eu vejo que o Estado de São Paulo, que tem proporções de um país, né? São 44 milhões de habitantes, muito maior que muitos países, por exemplo, o Uruguai, que não tem 5 milhões de habitantes, né? Então, o estado de São Paulo é um estado extremamente importante, extremamente grande, vamos dizer assim, em todos os sentidos, né? A locomotiva do nosso país, né? Somos responsáveis por 1/3 do PIB do Brasil. Então assim, eu vejo que essas relações internacionais, elas têm que ser preponderantes. Seguinte sentido, eu penso que a perspectiva hoje que o governador Tarcísio coloca no Estado, não um Estado grande, gigantesco, falo no sentido, né, filosófico ali, no sentido mesmo do Estado provedor, e que ele estabelece parcerias público-privadas, eu acho que esse é o caminho. Por exemplo, hoje o Estado de São Paulo já contratou 340 bilhões, já está contratado no Estado de São Paulo, de investimento privado que vem de dentro do país e de fora do país. Tem a previsão já de 450 bilhões nos próximos 4 anos. Então, esse caminho, você trazendo investimento de fora para o nosso Estado e para o nosso país, você abre um leque muito gigantesco para que sejam implementadas políticas públicas que vão atender às necessidades da nossa população. Então, imagine, o Estado ele tem uma limitação. O Estado deve ser o maior empregador. O Estado não deve entrar, na nossa concepção, né, de liberalismo econômico, o Estado não deve entrar em áreas que a iniciativa privada pode atuar. Então, temos aí, você falou das mudanças climáticas, temos um mercado enorme de carbono a ser explorado. Isso não vai ser explorado pelo Estado. Vai ser explorado por investimentos internacionais, sabe? Parcerias que nós temos com países que eu vejo que São Paulo está muito à frente nesse contexto do que o próprio Brasil. Nós tivemos ali, do espectro da direita, tivemos uma vitória que é significativa para o mundo, que foi a vitória do presidente Trump, e que abrirá infinitas possibilidades também para o Brasil. O que nós não podemos, e o que está acontecendo no governo federal, é se aliar a ditaduras
é autocracias que não vão trazer nada de bom para a gente. Então nós temos que buscar, por exemplo, Israel, as tecnologias que Israel desenvolve, o que Israel já fez para o nosso país. Só um exemplo. Sabe, quando houve o desastre de Brumadinho, Israel trouxe as melhores tecnologias para que nós pudéssemos dirimir os efeitos colaterais desse desastre. Né? A questão, por exemplo, do que nós já temos aqui em São Paulo. Por exemplo, a Toyota entrou aqui com uma planta para investir 11 bilhões de reais. Isso gera emprego direto, isso gera emprego indireto. Isso reflete diretamente na nossa população, na qualidade de vida da nossa população. Outro marco importantíssimo, a privatização da Sabesp. É inadmissível você ter, por exemplo, na maior cidade aqui da América Latina, que é São Paulo, você ter uma área como Perus que não tinha saneamento básico dentro de São Paulo. Então não é admissível mais que a gente tenha locais onde falte água, onde não tem esgoto tratado, não tem pelo menos a canalização, as manilhas de esgoto. E nós temos aqui esse antagonismo. Nós temos de um lado aqui a Faria Lima, que se equipara à Europa, e do outro lado você tem gente sem esgoto, sem água tratada. Então isso reflete diretamente na qualidade da população. Agora você imagina uma descentralização dessa, uma concessão como a Sabesp, que antecipou a universalização do saneamento no nosso estado. Não tem como isso ser algo ruim. Você vê, por exemplo, vou citar outro exemplo, a PPP das escolas, parceria público-privada das escolas, na maratona de leilões. Há 2 leilões que concederam a possibilidade da iniciativa privada de construir escolas. 2 bilhões de investimento. 33 escolas sendo construídas em 29 cidades, que vai alcançar 35 mil alunos com ensino integral. E aí nós temos o quê? Nós vamos tirar o professor e o diretor da função de síndico. O professor, o diretor, o coordenador, ele vai se preocupar essencialmente com a parte pedagógica. Aí vem a iniciativa privada, já entrega uma escola com uma infraestrutura fantástica, climatizada. Eu digo isso porque eu sou de São José do Rio Preto, o interior de São Paulo é extremamente quente. Como é que os alunos vivem hoje com 35, 40 graus sem um ar-condicionado numa sala de aula? Não existe. Então, olha só como é benéfica essa parceria público-privada. Eu tenho ali as empresas que vão, além de entregar a escola, vão ficar responsáveis pela manutenção, pela jardinagem, pela alimentação das crianças, que é imprescindível. Existem situações que a criança ela só se alimenta na escola, infelizmente. Então, nós temos que ter isso daí como prioridade também na escola. E os professores, e os diretores e coordenadores, eles vão ficar preocupados o quê? Em dar aula. Então, olha só como se avança em parcerias público-privadas, como que é o avanço e como repercute diretamente na população. E aí fica o registro, o secretário Rafael Benini, que faz um excelente trabalho, e, lógico, também, segundo as diretrizes estabelecidas pelo governador Tarcísio. Você vê, por exemplo, outro exemplo, vamos citar, 2026, vão ser concluídas as obras do Rodoanel, que estavam parados há 20 anos. 20 anos, Arthur. Imagina você, Ilka, 20 anos você demorando meia hora a mais para chegar no trajeto do seu trabalho. Imagina aquelas pessoas que precisariam ou que teriam como possibilidade a utilização do Rodoanel. E aí, esse Rodoanel ficou parado 20 anos. Imagine que ela demorou 30 minutos a mais do trajeto trabalho-casa ou casa-trabalho, que seja. Quanto tempo essas pessoas não perderam de convívio familiar, a possibilidade de fazer uma faculdade, um curso técnico? É tempo que nós perdemos de vida. Então, olha só, como a conclusão de uma obra pode refletir na qualidade de vida das pessoas. Tá bom demais, né? A gente vai fazer um rápido intervalo aqui, deputado Ilka Eleni, a gente volta daqui a pouquinho. Você que está aí do outro lado, é o tempo de você tomar uma água, o deputado também, a gente já volta, até já.
Matou a sede? Pois é, o Conexão Paulista está de volta. Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o deputado Danilo Campetti, do Republicanos, coordenador da Frente Parlamentar em defesa da União Brasil e Israel e suas soberanias. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui neste programa. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma honra, um grande prazer e uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Agradecendo ao deputado, também agradecemos Eleni aqui em minha frente, né? Eu que agradeço também pela oportunidade. Que bom, e também Ilka Teixeira, valeu demais, viu? Ótimo estar aqui. Deputado, no primeiro bloco o senhor falou muito sobre essa questão da segurança, né, da autonomia, soberania do nosso Estado enquanto nação. E aí, vamos trazer um pouquinho então sobre a questão também, existe a questão da polícia penal em nosso Estado, houve também no primeiro semestre projetos, leis que amparassem também os policiais militares, os policiais civis. Eu gostaria que o senhor trouxesse essa realidade, por favor. Sim, a criação da Polícia Penal aqui no Estado de São Paulo é um avanço extremamente importante. Traz uma segurança jurídica para esses policiais, uma possibilidade de atuação muito mais tranquila dentro das funções desses policiais. Foi uma batalha deles de longos anos, desde a emenda constitucional no âmbito da União, que estabeleceu a criação das polícias penais estaduais, depois a nossa emenda constitucional aqui em São Paulo, que foi em 2022, que criou dentro da Constituição Paulista essa instituição, e depois a aprovação da nossa lei estadual aqui, que regulamentou, criou lei orgânica e estabeleceu cargos e funções dentro da Polícia Penal. Então, nós temos que os policiais penais, eles atuam num regime de insalubridade muito grande, que se atuar em penitenciárias e CDPs, né, centros de detenções provisórias, é uma situação muito tensa. Se vive ali numa situação que, por si só, ela já é uma situação que causa uma intranquilidade para aquele servidor. Mas eu vejo que o governo do Estado tem trabalhado bem nessa questão penitenciária. Nós temos a notícia de que penitenciárias estão sendo construídas, ao que me consta, parece que vão ser entregues mais 2 ou 3. Então, assim, a lotação das penitenciárias, ela guarda hoje uma proporção que é aceitável. Então, São Paulo está nesse contexto, está muito bem administrado, né? Nós temos um montante de 500 mil presos no país. Desse montante, São Paulo corresponde a quase 200 mil. Então, é uma população carcerária muito grande. Então, precisamos amparar esses profissionais para que também tenham essa tranquilidade no trabalho, né? Com relação às polícias civil e militar, houve um processo de valorização que vem desde 2023, com o maior aumento da história das polícias, e essa política tende a continuar nos próximos anos, mas como eu havia dito anteriormente, a repercussão financeira é importante, mas você precisa também trazer o respaldo e trazer dentro das diretrizes de segurança estabelecidas pelo governo estadual, pela Secretaria de Segurança. Você tem que contemplar o amparo, o apoio e o acolhimento do policial também, de toda a família do policial. Porque a polícia em si é uma carreira muito atacada, né? E São Paulo hoje, naturalmente ela é atacada. E São Paulo hoje se dispôs, através do governador Tarcísio, do secretário Guilherme Derrite, a realmente entrar em guerra contra as facções criminosas. A partir do momento que você toma uma atitude nesse sentido, você tem os efeitos colaterais. E nós tivemos 20 anos de descaso aqui no estado de São Paulo no combate a essas facções. Já visto que a organização criminosa maior aqui do estado de São Paulo se tornou transnacional.
E eu acompanhei esse crescimento, porque era policial civil, lá em 1999, depois, através da Polícia Federal, nós passamos a combater também todas as organizações, em especial essa aqui de São Paulo, que cresceu e hoje é transnacional. Por que isso? Porque não houve um combate efetivo. Não houve políticas públicas implementadas no sentido de dar condições ao policial para que esse policial efetivamente cumpra seu mistério especialmente na questão do crime organizado. E agora não, de 2023 para cá, nós vemos, por exemplo, que o governador Tarcísio, ele implementou de forma concreta esse combate, por exemplo, que está sendo realizado no centro de São Paulo. Temos 8 bilhões de valores bloqueados dessa organização. Operações lá fecharam 72 hospedarias e hotéis. Sabe, isso na área da Cracolândia. Roubos e furtos lá diminuíram 60%. Hoje nós temos, em São Paulo, o menor índice de homicídios da história, desde a série histórica de 2005. Então, assim, são avanços que são refletidos em números. O que deve ser contestado são números. O que a oposição pode contestar ali são números. Agora, se fazer uma generalização e fazer um combate ali, um ataque às instituições, isso é só proselitismo político. Isso não leva a resultado próspero nenhum. Então eu vejo que as polícias hoje têm liberdade para atuar, como eu disse anteriormente, desvios, casos isolados serão combatidos, existem protocolos operacionais padrão que são seguidos por 99% da corporação. E é por isso, como eu disse anteriormente, que os índices de má conduta são baixíssimos. Então nós temos que prestigiar o trabalho policial. Temos que prestigiar o trabalho desses homens e mulheres que estão sim convictos, são vocacionados e defendem a nossa sociedade. Existe um outro tema, também relacionado à segurança, que é um cavalo de Troia também, ideológico, progressista, que nós falamos, né, que é o que a esquerda muito defende, que é a questão da letalidade policial. Muito se fala hoje em letalidade policial. E usam esse termo de uma forma inadequada. Quando você trabalha letalidade policial em números absolutos, você está subvertendo o índice. Eles dizem, São Paulo matou, a polícia de São Paulo matou 676 cidadãos. Então a gente já tem que considerar que houve confronto em 676 casos. Só que aí você traz o número absoluto e não correlaciona com o número de prisões. Foram 167 mil prisões só em 2023. E você teve 676 casos em que houve confronto. Então você tem um percentual baixíssimo de engajamento policial e a repercussão no confronto. Considerando também que o confronto é escolha do criminoso. O policial não chega em nenhum lugar atirando e sai matando todo mundo. Isso não existe. Isso é narrativa ideológica. Onde há o confronto porque o criminoso está armado. E não adianta você estar com taser, você estar com equipamento menos letal. Não adianta, o cara está com um fuzil, o cara está com uma pistola, o cara está com uma submetralhadora. O revide ali é em razão da imposição do criminoso estar armado. A escolha é dele. Senão nós teríamos uma guerra, um massacre diário, se nós generalizarmos isso. Então o policial sai, então todo dia tinha que ter morte do policial atirando em alguém. Não é isso que acontece. O policial ele está armado sim, mas está armado para defender a sociedade, para evitar o crime. E uma abordagem evita um crime. Uma abordagem pode evitar um estupro, uma abordagem pode evitar um homicídio, um latrocínio. Só que subverter esse conceito só auxilia a narrativa. Não auxilia o combate à criminalidade. Não auxilia ali
a proteção do cidadão. Não, auxilia só uma guerra, um enfrentamento com a polícia, que já tem uma possibilidade de atuação restrita, porque é assim mesmo, a polícia não julga ninguém, a polícia vai lá, prende e leva para o judiciário julgar. Já tem a sua atuação restrita, e aí, com esse tipo de enfrentamento, você inibe ainda mais a ação policial. E você inibindo a ação policial, você inibindo o engajamento, quem está em defesa é o policial? Não, o policial está armado. Quem está em defesa é a sociedade, que hoje não pode ter uma arma para se defender. Essa questão, e entra até na questão, a gente pode falar das câmeras. As câmeras é uma política pública, é mais uma política pública para auxílio tecnológico do policial, das polícias. Mas colocam essa questão das câmeras, é importante, mas colocam prioritário, não é prioritário. As câmeras, nós não temos na polícia 90% de policiais de má conduta. Eu acabei de falar os números. A grande maioria atua conforme estabelece os procedimentos. Então, as câmeras lá, tudo bem, se adquirir, colocar 12 mil câmeras no policial, vai auxiliar o trabalho do próprio policial também, tudo bem. Mas não é medida de segurança prioritária. Sabe, as câmeras não salvariam, infelizmente, a menina Isabela Nardoni de ser jogada de um prédio. As câmeras não auxiliariam, por exemplo, no crime que ocorreu com o delegado Mauro. Anos de dedicação da família, o pai é delegado. É a segunda geração de dedicação à Polícia Civil, foi morto na frente da esposa, que também é policial civil, por um criminoso que tinha sido preso 4 vezes. E aí querem atribuir só às instituições policiais a culpa pela insegurança do país. Não é culpa das polícias. Enquanto nós tivermos um sistema judiciário, um sistema de leis frouxo, nós não vamos ter o criminoso cumprindo o básico, que é cumprir a pena. Mas aí o criminoso é preso, ele chega na audiência de custódia. Ele pode ser solto. 50% daqueles que são presos na audiência de custódia são soltos. Então nós temos aí traficantes, o cara é preso com 100 quilos de cocaína, é solto na audiência de custódia. São casos que já houve. Uma quadrilha de sequestradores sequestrou um senhor de 70 anos, na audiência de custódia foi solto. Aí o cara vai na audiência de custódia, vamos considerar que prisão preventiva. Aí chega no juiz, pode ser solto também. Considerar que a audiência de custódia segurou. Aí pode ser solto. Não foi solto, foi condenado. Aí você tem sursi, você tem livramento condicional, você tem visita íntima, você tem progressão de pena, você tem saidinha. E o criminoso, ele pergunta para ele mesmo, para si mesmo, ele fala assim, poxa, eu tenho a possibilidade de cometer um crime e ter isso de lucro. Se eu for preso, eu tenho todas essas possibilidades de sair, de ir para a rua, ou mesmo que eu fique preso, eu cumpro o 6 da pena e vou para a rua, vou para um regime semiaberto, uso a tornozeleira. Nós temos ou não um incentivo ao crime no nosso país? E aí atribuem à polícia, não. Aí vem as soluções milagrosas, né? Não, vamos colocar a câmera que vai resolver o problema. Aí o problema é da polícia. Não, vamos fazer um procedimento, vamos tirar a arma do policial e vamos colocar armas menos letais e vai resolver o problema. Não vai resolver. Não resolve o problema. O que resolve o problema é criminoso preso e leis severas. Leis severas. E que não é nada além de que o cara cumpra. Foi condenado a 20 anos, cumpre os 20 anos. Se o cara é condenado a 20 anos, ele fica 3 e vai embora. Então você tem, hoje, nessa avaliação do criminoso, ele tem um incentivo à prática do crime. Ele não vai sair da prática criminosa. E o problema não está na polícia. Ah, vamos aumentar o quadro, vamos aumentar a polícia, vamos aumentar o quadro de policiais, tá bom, ótimo. Mas vai resolver o problema? Não, porque a polícia atua no efeito. A causa não está sendo combatida. Nós temos um exemplo clássico de um traficante que recebeu um habeas corpus, foi embora para outro país, para a Bolívia, e teve o helicóptero devolvido. O helicóptero que transportava órgãos aqui, estava sendo usado pela Polícia Civil, foi devolvido, entregue ao traficante. Um bem adquirido com recursos ilícitos foi devolvido a um traficante. Como
que a gente vai estabelecer o mínimo padrão de seriedade diante de um contexto. Aí vem sempre aquela coisa, não, temos que aumentar o crime, aumentar a pena do crime. Para quê? Você pode colocar 200 anos, o cara não vai cumprir. Tem que se trabalhar, aí sim, é a nossa parte. Nós temos aqui uma atuação limitada de competências estaduais, nós não estabelecemos crimes nem penas, mas temos que fazer pressão, sim, lá em Brasília, para que os deputados e senadores alterem o nosso sistema processual penal e a nossa lei de execuções penais. Foi passada ali a saidinha, terminou a saidinha, mas até agora não se concretizou. Chegam os feriados ali, as 7 saídas durante o ano, os presos saem. Por quê? Porque não regulamentou, mas já a sociedade, através dos deputados federais, dos senadores, já escolheu. Nós não queremos mais isso, mas não se consegue implementar, porque existe um sistema de garantismo penal aqui no país. Garantismo penal é um nome bonito, né? Mas é bandidolatria, que trata o criminoso como vítima. E aí a gente não consegue ter um mínimo de segurança para a sociedade. Falar agora de um assunto que também é bastante importante para o estado de São Paulo. Agora há pouco o senhor falava da pujança econômica do nosso estado e uma das grandes estrelas desse cenário econômico é o agro. Sim. O senhor tem como base a região de São José do Rio Preto, que tem forte representatividade, né, no agro, e também é apoiador da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista. Como está se desenvolvendo os incentivos ao agro, em que ele contribui para o desenvolvimento do estado de São Paulo? Sim, o agro, o PIB só do agro do estado de São Paulo chegou a 608 bilhões, né, no ano passado. Então, o agro é a locomotiva do Brasil. Eu sou um defensor do agro. Eu acredito que, na época da pandemia, foi o agro que garantiu o abastecimento das nossas casas. E eu vejo que hoje o agro tem uma relevância enorme. 20% do PIB nacional, responsável por 30% de todas as exportações do país. Então, São Paulo tem que ter esse olhar pelo agro. Somos o estado com a maior produção de cana-de-açúcar e tivemos recentemente a aprovação do passaporte equestre. Tivemos também a questão da aprovação da isenção do IPVA, que também contemplou veículos à base de etanol, ônibus e caminhões. Então, incentivo também para o nosso agronegócio. Eu sou um defensor convicto, Eline, do agro e faço parte, com muito orgulho, da Frente Parlamentar do Agronegócio. E aqui o agro é uma das minhas bandeiras também, como você disse, a região lá noroeste e o interior do nosso estado, né? Basicamente é movida ao agronegócio. Sou também da frente de rodeios e provas equestres, né? Que faz parte da nossa cultura. Então, frequento, participe, tudo que houver de proposições legislativas aqui na Assembleia que contemplem o agro, que contemplem o avanço para a agricultura, tanto de São Paulo como nacional, nós vamos apoiar, nós vamos votar a favor. Por favor, Ilka. Deputado, eu vou voltar um pouquinho no bloco passado. O senhor apresentou recentemente um projeto de lei que quer conceder a mulheres um dia de folga ao ano para que elas realizem exames preventivos, né, principalmente contra o câncer de mama, que é o que mais atinge as mulheres, infelizmente, no nosso país, e contra o HPV, o câncer do colo de útero, aliás, que é causado pelo vírus HPV, que é o 4º mais comum aqui no país também. E aí, deputado, eu já aproveito para falar que o HPV, ele tem uma vacina, né, que é ofertada ali para as crianças de 9 a 14 anos de idade e que desde 2014, 24% a menos de meninos se vacinam em comparação com as meninas. A gente está no momento aqui, então, de análise de orçamento para o próximo ano. Eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho sobre esse projeto de lei também e de que maneira a gente pode usar esse orçamento, talvez na educação ou talvez na área da saúde, para incentivar não só esses meninos, mas também os
os homens a realizarem esses tratamentos preventivos, já que, por exemplo, como nós falamos, o câncer do colo de útero é causado principalmente pelo vírus HPV e é transmitido sexualmente, então não adianta só as mulheres se prevenirem. Sim, obrigado pela pergunta. O que é extremamente importante nós levarmos o esclarecimento. O escopo do projeto de lei, além de cumprir a sua função efetiva, que é promover os exames, que é trazer ao conhecimento da população essa possibilidade, você tem um dia para poder realizar seus exames, um dia anualmente para você realizar seus exames, é também trazer esse esclarecimento, é trazer políticas públicas para que a gente alcance esses homens, esses adolescentes que estão iniciando, né, a fase da puberdade deles aí, para que eles possam, e os pais também possam ter essa perspectiva em se vacinar, em trazer ali a própria mãe. A mãe tem que fazer o exame da prevenção do câncer de mama. Nós tivemos aí um período muito, muito ruim que foi durante a pandemia, né? Então, os exames preventivos, eles ficaram suspensos. E aí, quando houve esse retorno à normalidade da nossa vida, havia ali muitas, não só cirurgias eletivas, mas situações como essa de câncer que já começaram a avançar. Então, nós tivemos um gargalo enorme na saúde. E aí, com a retomada, a partir de 2023, isso aumentou demais, teve um incremento, né, nessas cirurgias, nos atendimentos. Nós temos números aqui da Secretaria de Saúde que houve um aumento de 27% de casos, né, de cirurgias eletivas, de cânceres que não eram descobertos numa fase precoce, que infelizmente ou deixaram sequelas ou levaram a óbito. Então, a nossa perspectiva é realmente trazer esse esclarecimento. É muito propositiva a sua pergunta no que tange ao orçamento. Podemos sim, o projeto de lei ele é colocado para que os colegas também contribuam com informações, contribuam com as análises próprias, para que a gente possa ter um projeto ali, ter um texto que contém, porque o texto base ele vai à discussão. É por isso que a gente leva ao plenário, leva às comissões, para que esse texto possa ser, inclusive, aprimorado. E eu vejo que é uma excelente perspectiva, essa sua colocada, da questão da vacina assim, dos homens. Porque aí eu atuo também na causa, né, do câncer de colo de útero, que é a transmissão por via sexual. Então, podemos sim pensar em algo, já pensando no orçamento, né, com essa perspectiva e incrementar ou projeto de lei ou falar com o relator do orçamento para que a gente possa também trazer essa população, essa conscientização, esse esclarecimento. Eu tenho um dado aqui, o senhor destinou mais de 10 milhões de reais em emendas parlamentares para o Estado. Agora, nessa fase do orçamento, como que o senhor tem pensado exatamente as emendas para o orçamento? Nós fizemos algumas proposições, poucas emendas para o orçamento. Eu estabeleci 5 emendas que contemplam algumas situações de abrangência até estadual, que nós vamos conversar com a liderança do governo e vamos conversar também com o relator do orçamento. Mas esses 10 milhões são de transferência voluntária e eu vejo que é importantíssimo a atuação do deputado, do parlamentar, na indicação dessas emendas, porque são instituições beneficiadas, são prefeituras ali que em um momento ou outro, principalmente no custeio da saúde, que passam por necessidades, e o parlamentar ele tem essa possibilidade de auxílio. São programas que podem ser implementados, que vão beneficiar crianças, adolescentes. Então, a minha destinação foi nesse sentido, né? Entidades, prefeituras, hospitais, santas casas. Por exemplo, desses 10 milhões, eu destinei para a Santa Casa de São José do Rio Preto 840 mil para aquisição de um microscópio cirúrgico. Olha só, existem casos que são, principalmente otorrinolaringologia, questão também que envolvem
envolve o tumor cerebral, alguns casos, algumas cirurgias também na caixa craniana, no cérebro, que elas são muito invasivas, né? E com esse microscópio cirúrgico, ela passa a ser menos invasiva. É um catéter que entra e que produz os mesmos efeitos do que seria a cirurgia convencional, só que sem o corte, sem a invasão, né? Que causa uma recuperação muito mais dolorosa e que causa realmente um trauma. Então, assim, a gente procura trabalhar visando trazer conforto para a nossa população, principalmente a área da saúde, que eu vejo que a saúde é uma pauta comum de todos os deputados, né? Tanto que as impositivas, necessariamente 50% das emendas impositivas devem ir para a saúde. Então, eu atuo bastante nessa área e destinei também para aquisição de veículos, ambulâncias para transporte de enfermos. Então, é a nossa forma também de ajudar diretamente a população através dessas emendas impositivas e transferências voluntárias. As emendas do orçamento, elas denotam uma complexidade um pouco maior, são emendas de valores de proporção um pouco mais elevada para resolver problemas, via de regra, estruturais da região. São estradas, são pontes, às vezes é uma questão, em uma emenda que eu fiz, visando atender um gargalo na região de Rio Preto, na DRS 15 lá, que são as crianças que nascem com lábio leporino e com a fenda palatária. Então essa é uma proposição nossa, são 680 crianças, um gargalo enorme. Essas crianças que nascem com esse problema, elas precisam ser operadas já no 4º mês de vida, senão elas não conseguem nem ter a sucção para poder amamentar, ou então utilizar a própria mamadeira. Então eu penso assim, a gente precisa propor essas políticas públicas, essas com proporções maiores, que sejam diretamente voltadas às necessidades da população. Deputado, eu gostaria de passar para as minhas colegas aqui a última questão, mas a gente está com um tempo muito limitado, então eu já gostaria que o senhor fosse amarrando todos esses essas nossas questões, esse nosso bate-papo aqui, lembrando que a gente está no finalzinho do ano, então, está acabando 2024, muita coisa deve acontecer no ano que vem. E eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma palavra aos cidadãos, cidadãs do nosso estado, o senhor como parlamentar desta casa, preocupado, então, com diversos assuntos que fazem a diferença para todo mundo que está do outro lado, por favor. Sim, a nossa função aqui é representação indireta da nossa democracia, da população, representar essa população e atender os anseios da nossa sociedade. Esse é meu propósito. Sou cristão, entendo que nós somos aqui instrumentos de Deus, e eu me coloco como servo de Deus para atuar em benefício dos mais necessitados, daqueles que precisam realmente que a política pública chegue até ele, né? E estamos numa época festiva, né? Dia 25 de dezembro, comemoramos aí o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Então eu desejo a todos que celebrem muito esse ano, celebrem o dom da vida, que a vida é uma dádiva, para nós aproveitem, corram atrás de seus objetivos, estejam em família, pratiquem muito a solidariedade, a caridade, exerçam muito a nossa função de cidadão e que 2025 é um ano que promete muito, é um ano que nós pretendemos aqui continuar, né, no nosso trabalho legislativo, temos muitos projetos e vamos continuar aí atendendo as perspectivas, né, dos nossos eleitores. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Deus está no comando, que Deus abençoe a todos. Um ano novo repleto de realizações. A todos vocês e a quem nos acompanha. Amém. Deputado, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos que o senhor nos passou aqui. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade novamente. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Amém. Eline, muito obrigado também por esse momento aqui. Voltem mais vezes, por favor. Muito obrigada e sucesso a todos. E o Teixeira, gratidão.
Eu que agradeço pelo convite, agradeço também ao deputado pelos esclarecimentos. E você já sabe, toda quinta-feira, às 9h, você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau.